Hare Krishna. Hare Krishna, muito boa noite a todos e a todas. Hoje temos uma leitura especial da Bhagavad Gita, temos participações internacionais. Temos aqui uma devota e um devotinho, sim, a Pauline, né? E Salvador, sim, diretamente de Chile, natural de Chile, Haribol. Eu vou mostrá-los, Haribol. Trouxeram umas oferendas aqui para a deidade, morango, umas frutas. E também o pessoal que nos acompanha aqui pelo Instagram do Rio Bhakti Center. Temos a Camila Leonardo, Hare Krishna Camila, o Lucas e o Alexandre Nunes. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar um pouquinho mais lento para poder a gente acompanhar, ok? Então, estamos lendo a Bhagavad Gita e estamos no capítulo 2 da Bhagavad Gita. E hoje vamos falar um verso muito importante. Na verdade, é uma sequência de versos, que é o verso 62 e o verso 63 da Bhagavad Gita. Ontem foi lido o 62 pela Krishna Mai, que está lá no altar, ok? Então, hoje nós vamos ler o verso 63 do Srimad Bhagavad Gita. E esse verso diz o seguinte: Krodha bhavati samoda samohat smriti vibramaham smriti brahmshad udnasho udinasat pranashyati. Repita, por favor. Krodha, da ira. Bhavati, ocorrer. Ocorre, isso. Samodaha, ilusão perfeita. Isso. Samoha, da ilusão. Smriti, da memória. Vibramaha, confusão. Smriti Brahma, depois da confusão da memória. Buddhi Nashaha,
perda da inteligência. Buddhi Nasha. E da perda da inteligência. Isso. Pranashati. A pessoa cai. Isso. Aqui a gente aprende o sânscrito, o português e o espanhol. Então a tradução da ira surge completa ilusão. E da ilusão, a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então é uma sequência. A gente chama de efeito dominó. Efeito dominó. Eu vou ler o verso de ontem também. Vou ler o verso 62, que diz o seguinte: enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E de tal apego desenvolve-se a luxúria. E da luxúria surge a ira. Aí hoje, da ira surge a completa ilusão. E da ilusão a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Essa sequência aqui é muito elucidativa, né? Ela é muito didática. Krishna ensina, né, de uma forma muito didática. E esse capítulo 2, o título, né, é Resumo da Bhagavad Gita, é o resumo da Bhagavad Gita. Então, tudo que Krishna fala nesse capítulo, ele vai falar depois, em outro momento. Então, esse assunto, ele vai retomar lá no capítulo 3 da Bhagavad Gita, bem no finalzinho. Quando Arjuna pergunta o que faz uma pessoa cometer atividades pecaminosas, mesmo que ela não queira fazer aquilo, mesmo que seja assim contra a sua vontade. Aí Krishna responde: Kamaesha Krodaesha Rajoguna Samudbhava Mahashano Mahapapma Vidhi Enan Iha Vairina. Krishna fala que é através da luxúria que isso acontece, que nasce do contato com o modo material da paixão e mais tarde se transforma em ira. Então, de novo, é uma sequência. Então, aqui do verso 36 do capítulo 3 até o final, que eu acho que é o 41 ou 42, deixa eu ver, até o 43, Krishna vai discorrer melhor sobre isso. Mas aqui no capítulo 2 ele já está introduzindo. Então, vamos ler o significado que é dado por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Rupa Goswami nos deu essa orientação. Pelo desenvolvimento da consciência de Krishna, entendemos que tudo tem sua utilidade no serviço ao Senhor. Aqueles que estão sem conhecimento da consciência de Krishna tentam evitar artificialmente os objetos materiais. E como resultado, embora desejem libertar-se do cativeiro material, eles não atingem a perfeita fase de renúncia. Então, Prabhupada está falando aqui que quem é consciente de Krishna consegue utilizar tudo o que tem ao seu redor, né? Como a gente está utilizando o celular, a gente utiliza o harmônio, que é feito de matéria, né? É feito de Maya, mas a gente sabe como utilizar tudo que existe ao nosso redor, como por exemplo a praçada, né? Praçada é um alimento que é muito saboroso, e que ele é purificador, enquanto que pessoas assim que não têm consciência de Krishna e que querem praticar yoga, essas pessoas elas precisam se afastar de tudo. Então Prabhupada está falando sobre isso, que existem pessoas que não têm conhecimento e tentam evitar artificialmente os objetos materiais.
E embora desejem libertar-se, eles não atingem a perfeita fase de renúncia, porque a renúncia, às vezes a gente acha que renunciar é abandonar tudo, né? Eu vou sair de casa, vou deixar minha família, vou deixar meu trabalho, vou deixar tudo. Mas dentro da cabeça a pessoa continua com desejos, ela continua desejando aquelas coisas que ela tem dentro ainda do seu coração. Mas a perfeita renúncia, o verdadeiro renunciante, é aquela pessoa que consegue utilizar tudo para Krishna, e é uma pessoa que ela é renunciada internamente, né? A mente dela é renunciada, o coração dela está renunciada. A pessoa ela não tem desejos materiais. Então, uma pessoa ela pode abandonar tudo, mas ela pode cair novamente se ela ainda tiver o desejo dentro da sua mente. E o contrário também é verdade. A pessoa ela pode ter tudo, mas se ela for internamente renunciada, ela vai conseguir atingir a perfeição da renúncia. Como, por exemplo, nós temos vários exemplos, né? Temos grandes semideuses como Brahma, como Shiva, que são pessoas que, imagina, né? Brahma é o senhor do universo, né? Ele é o, digamos assim, o arquiteto do universo, né? Ele é a pessoa, digamos assim, a pessoa que recebeu a função de criar todo o universo, mas ele é um devoto puro. Portanto, ele sabe que tudo isso daqui é de Krishna, que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que ele sim é o Senhor do universo. Então ele utiliza tudo que ele tem, todos os ingredientes, para poder servir a Krishna. Então ele é um exemplo de renúncia. E também Shiva, né? Shiva, que é o maior dos yogis, ele é chamado de Yogeshvara. Então, Shiva também, ele é muito avançado, ele é muito poderoso, mas mesmo assim ele é uma pessoa renunciada. Continuando, sua aparente renúncia, as pessoas que não são conscientes de Krishna, né? Sua aparente renúncia chama-se falgu, ou menos importante. Por outro lado, quem é consciente de Krishna sabe como usar tudo a serviço do Senhor. Por isso, não se torna vítima da consciência material. Por exemplo, para um impersonalista, o Senhor ou o Absoluto, sendo impessoal, não pode comer. Enquanto o impersonalista tenta evitar os bons comestíveis, os bons alimentos, o devoto sabe que Krishna é o desfrutador supremo e que ele come tudo o que lhe é oferecido com devoção. Assim, após oferecer alimentos saborosos ao Senhor, o devoto aceita os restos, chamados prasadam. Desse modo, tudo fica espiritualizado e não há o perigo de queda. O devoto toma prasadam em consciência de Krishna, ao passo que o não devoto a rejeita, ao considerá-la material. Portanto, devido à sua renúncia artificial, o impersonalista não pode gozar a vida, e por essa razão, uma leve agitação da mente volta a arrastá-lo para o poço da existência material. Diz-se que tal alma, mesmo que se eleve até atingir a liberação, torna a cair, porque não pratica o serviço devocional. Srila Prabhupada Ki Jai. Uma Gyanati Mirandasya Gyananjanan Shalakaya Chakshundritan Janatazmi Namo Vishpara Krishna Prastabhitalesh Machinara Muksamachinamine Namo Vishpara Krishna Prastabhitalesh Machinara. Então, mais uma vez aqui, quero dar boa noite ao pessoal que entrou. Temos uma galera bem legal aqui, o Henrique, guitarrista, que esteve aqui também na aula ontem. Muito bom vê-lo novamente, Henrique, esperamos vê-lo sempre. Temos o Lila Govinda, Hare Krishna Prabhu, Camila Leonardo, já falamos. Temos o Leandro Montenegro, o Alexandre Nunes, que também está aqui desde o começo, Maria Sofia e o Vinícius, Hare Krishna Vinícius. Olha só quem chegou aqui, eu vou virar aqui
a nossa câmera, porque nós tivemos uma campanha para comprarmos um ar-condicionado. Ele chegou hoje. O Vinícius foi uma pessoa que ajudou bem legal, assim, que veio aqui no último domingo e contribuiu logo para que a gente conseguisse esse ar-condicionado. E a gente está agora na fase de... estamos pegando uns orçamentos. Hoje vieram 2 técnicos, ontem veio mais um, e assim que a gente fechar os orçamentos, a gente vai já instalar. Então, muito obrigado aí, Henrique. O Vinícius. Muito obrigado, Vinícius. É que eu li aqui a mensagem. Muito obrigado. Então, de Balneário Camboriú. Cadê? Maria Sofia, de Balneário Camboriú. Tem o Shri Baladeva aqui também conosco, que também ajudou na nossa campanha. Ajuda em tudo, né? Shri Baladeva está em todas. Então é isso. Hoje nós temos presenças internacionais aqui do Chile. Então hoje a gente está numa leitura assim mais pausada para a gente poder acompanhar. Mas, enfim, tá bem legal, tá bom? Então é isso. A principal diferença entre o impersonalista e o personalista é falado lá no capítulo 12, né? Capítulo 12, que é intitulado Serviço Devocional. E o capítulo 12 começa com uma pergunta. Arjuna pergunta: qual o caminho mais perfeito? O caminho do personalismo ou o caminho do impersonalismo? Aí Krishna fala uma coisa muito legal. Krishna fala assim: os dois vão atingir a mesma meta, né? Os dois vão conseguir me alcançar. Só que qual é o problema? Que o caminho do impersonalismo, a pessoa ela tem grande dificuldade. É muito difícil alcançar, muito difícil trilhar o caminho do impersonalismo, por 2 motivos. E Krishna falou agora quais são. Prabhupada falou o motivo, né? O primeiro, no caminho do impersonalismo, a gente não pode utilizar os sentidos. A gente não pode utilizar nenhum tipo de sentido para a nossa, digamos assim, para a nossa caminhada, né? Para a nossa caminhada, a gente tem que evitar qualquer tipo de digamos assim, de envolvimento, de se envolver com o mundo externo. Então, o alimento, ele tem que ser sempre um alimento neutro, né? Comer só, sei lá, arroz. Tem yogis, né, que misturam areia na comida para não desfrutar. Então, enquanto isso, o devoto ele pode utilizar os sentidos, porque o devoto ele utiliza tudo que ele tem ao seu redor em consciência de Krishna. Então, ele vai ter uma família consciente de Krishna, vai ter um emprego consciente de Krishna, vai ter o alimento, né, que é consciente de Krishna, e tudo isso se chama prasada, né? Prasada, que a gente traduz como misericórdia. Então toda a nossa vida a gente pode ir pelo caminho da prasada, né? Utilizando os sentidos. E o segundo ponto que diferencia o caminho do personalismo e o caminho do impersonalismo é que o personalista, o devoto, o Vaishnava, ele tem uma ajuda direta de Krishna. Então Krishna, ele está ajudando, ele ajuda no caminho, enquanto que o impersonalista, ele tem que utilizar somente a si mesmo, o seu intelecto, que é muito limitado, para poder avançar no caminho do yoga. Então imagina, qual o caminho, né? Assim, escolher é bastante fácil. Então nós temos esses 2 pontos. O primeiro, que o devoto ele pode utilizar os sentidos, e ele tem ajuda direta de Krishna. Então, essa é a diferença básica, assim, entre os 2 caminhos. E tem uma outra questão também interessante, importante, é que aqui no nosso verso existe uma sequência, né? Primeira coisa que acontece, a gente contempla os objetos dos sentidos. E isso é muito interessante, esse termo objeto dos sentidos. A gente vai ouvir falar bastante sobre isso, então é importante saber o que são os objetos dos sentidos.
os objetos dos sentidos são... objetos dos sentidos é tudo aquilo que a gente pode perceber. Então, assim, digamos assim, eu estou vendo um celular, né? O celular é o objeto da minha visão, né? Então, nós temos... Agora tá quente aqui, porque os ar-condicionados estão quebrados, a gente vai trocar. Então, o meu tato, né? O calor é o objeto dos sentidos do meu tato. Então, nós temos os objetos dos sentidos, né? Tem um cheiro agradável, porque tinha um incenso, foi oferecido incenso, então o incenso, o cheiro, é o objeto do sentido do meu olfato. Então, nós temos tudo que existe é objeto dos sentidos. E nós temos os nossos sentidos, obviamente, todos os 5 sentidos, né? Olfato, paladar, etc. Nós temos os órgãos dos sentidos. E o que são os órgãos dos sentidos? O nariz é o órgão do sentido do olfato, né? A boca, a língua, é o órgão do sentido do paladar. Então, nós temos os ouvidos, que são os órgãos dos sentidos da audição, por aí vai. E é curioso que quando o Brahma, ele cria o universo, o que ele faz? Ele pega os ingredientes necessários, os 5 elementos, para poder criar todo o universo. E, Salvador, quais são os 5 elementos naturais? 5 elementos naturais de la natureza. Aire, éter y fuego. Então nós temos os 5 elementos naturais. E por que existem exatamente 5? Porque Brahma, ele fez com que a gente pudesse se comunicar com o universo. Então nós temos a nossa mente, e a nossa mente, se não houvesse os sentidos, nós não teríamos como nos comunicar aqui, né? Imagina, se eu fechar os olhos, acabou a comunicação dos olhos, né? Ojos. Se eu tapar meus ouvidos, está muito barulho, né? Mas se eu tapar os ouvidos, acabou a comunicação. Então, se eu não tiver nenhum sentido, acaba a comunicação com o mundo externo. Então, o mundo externo, ele é feito dos 5 elementos materiais, e esses elementos materiais, eles são chamados de veículos dos sentidos. Então, o fogo, né? Fuego, ele produz luz. Então, a luz, sem a luz, a gente não consegue enxergar nada. Então, a luz, o fogo, ele é o veículo da visão. Sem o fogo, a gente não consegue ter a visão. Sem a água é o objeto, é o veículo do paladar. Por isso que a nossa boca, ela está sempre úmida, né? Se não houver a umidade na nossa boca, se não houver a água, a gente não consegue sentir o gosto. E o ar é o veículo do olfato, né? A gente só consegue cheirar se tiver o ar. Temos o éter, que é o veículo do som, e temos a terra, que é o veículo do tato, né? A terra, tudo isso aqui é feito de terra, né? Esse livro veio da árvore, os minerais, né? Minério, né? Ferro, o vidro é feito de areia, que também é um tipo de terra. Isso daqui, o harmônio, né? Era uma árvore também. Enfim, né? Tudo que existe aqui é feito de terra. Tudo, né? Até esse tecido, até mesmo o fogo, tudo que existe aqui é feito de terra. Então, nós temos todos os 5 elementos como veículos para que a gente possa se comunicar com o universo. Então, digamos assim, o celular pega os 5 ingredientes, vai misturando e transforma num celular, né? Pega esses ingredientes, transforma num tecido. E tudo isso, para quê? Para que a gente possa praticar assim, o que a gente chama de karma, né? Para que a gente possa executar ações. Então, todo esse universo aqui é todo feito para que a gente possa ou avançar espiritualmente ou também se degradar, porque a gente pode utilizar os objetos dos sentidos de maneira negativa. Então, para a gente finalizar, vou falar aqui só para finalizar qual é a diferença entre um devoto e um não devoto nessa sequência aqui do efeito dominó. Qual é a diferença, né? Uma pessoa
que é materialista, uma pessoa que só pensa em dinheiro, uma pessoa que está pensando apenas em explorar esse universo feito de 5 elementos, ele quer utilizar esses elementos para o seu prazer. Eu quero dar prazer aos meus olhos, quero dar prazer à minha boca, quero dar prazer ao meu ouvido, quero dar prazer, né, ao meu tato, às minhas narinas, e não quero saber do resto das pessoas. Então, o que a pessoa faz? Ela contempla o objeto dos sentidos. Primeiro ponto. Depois, ela desenvolve apego. Tipo assim, ó, eu vejo esse celular aqui, é um objeto do sentido da visão. Eu quero esse celular para mim. Então, eu vou ter apego, né? Agora saiu o iPhone 16. E o iPhone 16 é o que está todo mundo querendo. Então, a pessoa, ela contempla aquele aparelho e ela tem um apego. Eu quero aquilo. Ou eu vejo uma moça bonita, um rapaz bonito. Eu quero aquela pessoa, né? Então, a pessoa desenvolve apego. E de tal apego se desenvolve, aqui é traduzido como luxúria, mas a palavra é kama, que a melhor tradução é hedonismo. Significa, eu quero isso para mim, né? Porque a luxúria, às vezes, tem uma conotação sexual, mas não tem a ver com isso. É mais uma questão de egoísmo. Eu quero ter aquilo para mim, né? E a pessoa, ela desenvolve esse hedonismo. E do hedonismo surge a ira. Por que surge a ira? Porque quando a gente, digamos assim, eu quero esse celular para mim, né? Se eu consigo esse celular, ano que vem vai lançar outro, né? Digamos assim, eu compro o iPhone 16, legal, consegui. Mas ano que vem vai lançar o 17, então eu vou querer de novo. Se eu não conseguir, eu vou ficar irado. Então, essa é a diferença, né? Aqui que acontece a diferença entre o materialista e o devoto. O devoto, ele pode se apegar, ele pode chegar nesse nível, né, de contemplar e desejar, porém ele sabe que aquilo não vai trazer prazer. Por quê? Porque eu posso ir atrás do prazer, mas o prazer ele nunca corresponde àquilo que a gente realmente está esperando, a expectativa. A gente cria uma expectativa, mas na hora que a gente pega, né, na hora que a gente consegue, a gente percebe que aquilo não era realmente aquilo que vai nos satisfazer. Por quê? Porque assim, vamos voltar aos 5 elementos materiais, né? Os 5 elementos da natureza. Eles são feitos de matéria, eles são feitos de objetos, digamos assim, mortos, né? É algo assim que a gente chama de Maya. E nós somos almas espirituais. Então, por nós sermos almas espirituais, nós só vamos nos satisfazer se nós nos conectarmos com almas espirituais. Então, a gente não consegue alcançar satisfação naquilo que é material. Aquilo que é material é uma ferramenta, mas se a gente não utiliza como ferramenta, mas como fonte de prazer, aí vai dar ruim, ou vai ser ruim, porque a gente não vai alcançar satisfação. Por isso que quando a gente tem um relacionamento e a gente busca apenas o prazer no relacionamento, o relacionamento não dá certo. Por quê? Porque a gente está vendo apenas o corpo, né? E qual é a moral da Bhagavad Gita? Nós não somos esse corpo. Então, a satisfação ela só vem de alma para alma. Nós somos almas espirituais e nós temos que nos relacionar com almas espirituais. E a matéria é apenas uma ferramenta. É apenas fogo, água, terra, ar e éter. E a gente não vai alcançar o prazer nisso. Portanto, quando a gente desenvolve apego, a gente percebe, não, isso não vai me trazer satisfação. Porém, aí agora aqui a diferença, o materialista que não tem essa consciência, o que ele vai pensar? Ele alcança, né? Ele consegue o objeto material, ele não vai sentir tanto prazer, e o que ele vai pensar? Eu não tive prazer porque eu não tenho mais, então eu tenho que ter mais. Eu consegui R$1 milhão, né? ¿Cómo se llama la moeda de Chile? Pesos. Entonces tengo 1 millón de pesos. ¿Es mucho? ¿Mucha cosa? Sí. Porque na Argentina não. Brincadeira.
eu tenho 1 milhão de pesos, eu tenho 1 milhão de pesos, né? 1 milhão de reais. Ok, vai ajudar, obviamente, né? Não somos contra dinheiro, né? Krishna falou, podemos utilizar tudo, né? Em consciência de Krishna. Mas um materialista, ele não vai ter satisfação em 1 milhão. Ele vai pensar, eu necessito 10 milhões, eu preciso de 10 milhões. E 10 milhões, preciso de 100 milhões. E sempre isso, sempre aumenta. Por isso que, aí continuando, a pessoa, ela fica com uma ira, né? Ela fica irada, porque ela sempre quer mais e mais e mais e nunca alcança. Da ira surge a completa ilusão. A pessoa, ela fica iludida, a mente dela fica muito iludida. E da ilusão, a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência. E ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Srila Prabhupada Ki Jai. Então é isso, galera. Muito obrigado por todo mundo aí que ficou com a gente. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, é só mandar aí a mensagem, tá bom? Então, mais uma vez aqui, muito obrigado, pessoal que ficou. Lila, Camila, Alexandre, Maria, Vinícius. E a gente vai voltar à nossa transmissão do Mangalarati, tá? A gente só tá vendo se vai continuar 4h30 ou se vai passar para 5 horas, para ter mais público. Então, o nosso amigo Lila Govinda botou aqui. Aquele que não desenvolveu apego ao serviço devocional, aos Vaishnavas, a Guru e a Krishna, desperdiçou sua valiosa vida humana. Pois é, né? Porque realmente a vida humana, ela é destinada a nós entendermos o que são os elementos materiais, como se relacionar com eles e entender que são apenas ferramentas. A gente precisa realmente desenvolver consciência de Krishna e desenvolver, como o Lila Govinda botou, né? Apego ao serviço devocional, aos devotos, ao mestre espiritual e a Krishna. Porque senão a gente tem as mesmas condições. É pesado falar isso, né? Mas nós temos as mesmas condições de qualquer outra entidade viva na forma animal. Temos aqui uma pergunta do Vinícius. Vamos lá. É possível visitar o templo para o Mangalarati ou Darshan Arati durante a semana? Com certeza. Inclusive aqui, ó, temos 2 visitantes. Temos a Pauline e temos aqui o Salvador, diretamente do Chile. Sim, pode vir durante a semana. Mangalarati nós temos... pois é, como eu falei, vai ser ou atualmente é 4h30, mas talvez passe para 5 horas. Vamos ver. E temos o Govinda, que é às 7h30 da manhã. E depois tem a praçada, aí é legal também. Depois o de jejum. E temos agora, 6 horas, o Gora Arati. Aí depois temos a leitura da Bhagavad Gita. E depois nós temos praçada também. Ok? Então, não sei se eu tenho o seu contato, Vinícius, eu acho que eu tenho, ou se a gente só conversou pelo Instagram, mas eu posso passar o contato, aí você só avisa, tô chegando, aí chega aí e a gente participa do programa, tá bom? Então é isso, muito obrigado, pessoal, tenham todos um ótimo final de quinta-feira, amanhã é sexta. E domingo temos festival de domingo, por favor venham, vai ser bem legal. E é isso aí, esperamos domingo agora já ter nosso ar-condicionado instalado. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, todas as glórias aos devotos reunidos.